O Papa Francisco faz sua segunda viagem à América Latina. A viagem de 8 dias inclui 3 países. O Equador, o primeiro a ser visitado, tem quase 88% de católicos. Em seguida, o pontífice irá à Bolívia, que tem pouco mais de 85%. E, por último, ao Paraguai. Dos 3 países, é o que reúne o maior número de fiéis proporcionalmente. São cerca de 93% de católicos. É a segunda vez que o Santo Padre visita a América Latina. Desde o início de seu episcopado, há 2 anos, o Papa Francisco tem usado a diplomacia a serviço da paz. Já atuou junto aos Estados Unidos e Cuba, no Oriente Médio, onde a Santa Sé reconheceu formalmente o Estado da Palestina. Ele é criticado por manter uma relação cordial com ateus, já tendo recebido no Vaticano os presidentes José Mujica, do Uruguai, e Raul Castro, de Cuba. Foi o primeiro líder da Igreja Católica a fazer uma visita a uma igreja pentecostal, que compete com os católicos na disputa por novos fiéis no mundo. O pontífice também tem feito uma cruzada contra a pedofilia. Criou um tribunal especial para punir tanto os autores de abusos como os bispos que os acobertarem. E o arcebispo polonês, que era embaixador papal na República Dominicana, foi excomungado. Józef Wesolowski foi o primeiro sacerdote a ser detido pelo Vaticano. Deverá ser julgado ainda este mês. Bispos americanos também renunciaram após a acusação de esconder padres pedófilos. Me sinto interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Em sua primeira encíclica, Laudato Si, o Santo Padre fala sobre questões ambientais e coloca do mesmo lado a fé e a ciência, Deus e a terra. Entre tantas polêmicas estão a aceitação pela Igreja da separação de casais, o uso de preservativos, a homossexualidade. Se uma pessoa é gay, que cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? O controle da natalidade. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? E a liberdade religiosa. A abertura de alguns assuntos até então velados para a Santa Sé significa para alguns que o Papa Francisco quer arrebanhar mais fiéis para a Igreja Católica. Para falar dos rumos e do futuro da Igreja frente ao papado mais popular dos últimos tempos, o Canal Livre recebe o professor de Ciências da Religião da PUC de São Paulo, mestre em Teologia e Ciências Sociais, Fernando Altemeyer. Boa noite para você e para conversar com o professor Fernando Altemeyer. Estão comigo aqui na bancada os meus colegas Fernando Mitre, Márcio Campos e aqui ao meu lado a Marina Machado. Professor, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Olha, um dos temas que o Papa tem estimulado é justamente a discussão do papel da família. Mas aí nesse pacote de família entra também a ordenação de padres casados e o fim do celibato obrigatório. Nós vamos ter uma igreja com padres casados logo? Talvez, vai depender também da conjuntura do que os bispos do mundo pensem, porque Francisco não quer fazer nada sozinho. Ele quer instituir a ideia da colegialidade em pleno. Primum inter pares, se diz em latim. O primeiro entre os iguais. Então pode ser, mas vai depender também que os bispos do mundo pensem. Isso já no sínodo agora, de outubro? Não, o sínodo de outubro é simplesmente sobre a questão da família, simples e totalmente sobre a família, não é a questão do celibato que está em questão. Mas ele deu uma dica interessante há algum tempo. Ele lembrou, e é bom a gente lembrar disso, que o celibato foi adotado 10 séculos depois de Jesus, né? Oficialmente ele remonta ao Concílio de Nicéia como aí norma. Seria no mas quinto século, né? Não, estamos quarto. Em 321, mas quarto século, depois ele foi instituído para toda a igreja latina, só os latinos, os orientais têm padres casados, certo. A partir do século XI. Do século XI, exatamente. Então,
quer dizer... Dá para mudar. Não é um dogma, é uma disciplina para valorizar e que tinha ligações no passado com a economia, de poder não pagar os serviços de uma esposa e de filhos que poderiam ficar com os bens. Tinha essa relação. Hoje, como há diversidade de pensamento e possibilidades, claro que mudaria tudo. Um padre missionário talvez tivesse que ser solteiro. Mas um padre casado podia estar bem numa comunidade. Poderia ser opcional também. Poderia ser opcional. Como é? Quer dizer, se trabalharmos a partir dos evangelhos, seria mais ou menos opcional. Exatamente. Ali a partir de Jesus Cristo. Pedro era casado. Tinha sogra, né, pelo menos. Disse até que ficou bravo quando curaram a sogra. É isso. Mas o Papa, ele dá uma dica mais específica. Ele diz assim, há uma solução para isso e eu a encontrarei. Ele fala essa frase. Fala e diz, o assunto está sobre a mesa. Então, é possível. O bispo aqui do Brasil, Dom Erwin Kreutler, da Xingu, levou essa questão, porque a Amazônia não tem tantos padres quanto o Sul, ou Rio de Janeiro, ou o Nordeste. Ele falou, eu preciso de sacerdotes, porque é um direito da comunidade ter missas frequentes. Porque é uma questão de alimentação, senão ela entra em total deficiência. Então é preciso e pode-se pensar. Eu acho que é provável, num tempo médio, talvez não neste Papa, mas virá. Professor, não cai o celibato ainda, porque a igreja está satisfeita com os diáconos que ela tem, os diáconos leigos, né? Que assim, existem algumas restrições para eles em relação a alguns sacramentos, mas ela está satisfeita com os diáconos? Eu acho que os diáconos trazem o que a igreja quer? Não, acho que não. Os diáconos são serviço, a palavra em grego quer dizer servidores, eles podem ajudar nas comunidades, são diáconos permanentes que são casados, que no Brasil já são 2.000. Isso é muito? É muito, porque os padres são 22 mil, já são 10%, em poucos anos eles cresceram e tem um belo serviço. E que leva um pai de família, um casado, querer ser diácono? Será que ele queria ser padre e depois desistiu? Alguns falam, acho que não, acho que é uma vocação própria dele poder ajudar a igreja naqueles serviços que o padre não pode chegar. Pode querer ser padre, mas quer casar, então vai ser diácono. Alguns pensam que poderia ser um caminho, e como ele já vai ser membro do clero, no futuro ele podia ser ordenado. E as mulheres, professor? Quando é que as mulheres vão ter um pouco mais de espaço na igreja? Nunca, né? Porque se a gente tomar a história da igreja como base, os evangelhos inclusive, as mulheres tinham uma presença bem forte lá. E parece que Jesus gostava mais das mulheres do que o Vaticano atualmente. Jesus tinha uma sensibilidade grande, inclusive ele foi mudado por algumas mulheres. Aquela cena que ele encontra uma parente que vai ser apedrejada, e aí ele diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, foi depois do impacto daquela mulher sobre ele, a Cirofenícia, que pede para ele curar. Ele diz, eu não vim para você, você não é do povo judeu, não vou dar comida para cachorrinho. Ela fala, mas os cachorrinhos pegam as migalhas. Aí ele diz, opa, a fé dessa mulher é muito grande. Então, a ação de Jesus é integradora. Jesus não tinha medo das mulheres, Jesus integrava as mulheres. E por que a igreja tem medo das mulheres? Porque é uma tradição que veio de uma certa androginia, primeiro de qualificar os homens como o poder sagrado, uma misoginia, que quer dizer ir contra as mulheres, isso é muito forte, o Brasil é machista. Mas por quê, professor? Isso é muito nas grande. Escrituras que está aqui, que a mulher é relegada a um papel secundário, a um papel, assim, quase que um papel abjeto, né? Ela não existe para a igreja. Desde quando? Por quê? Desde os evangelhos apócrifos, o século 3 e 4, a mulher começou a ser apagada. Literalmente, há uma gruta na Turquia, onde tem uma cena de Paulo, lindíssima, num pequeno ícone, do lado Tecla, que é a missionária que o acompanhava. E Tecla tem os olhos delas raspados nesta imagem para dizer que ela não tem o mesmo olhar e autoridade, e o dedo dela, porque ela tem o mesmo dedo de ensino de Paulo, é rompido. Então, as mulheres foram literalmente sendo excluídas do processo quando Jesus diz na sua mensagem, tem aqui Maria, imagina, a mãe dele, ela é a membra especial da comunidade eclesial. Madalena, a mulher que ele amava e que tinha na família dele a presença final, inclusive, a mulher que testemunha a ressurreição, as mulheres estão no Evangelho com tudo. A igreja vai aceitar essa história de Maria Madalena? Porque você falou do apócrifo, mas tem o Evangelho de Filipe, que
até apócrifo, que fala que tem uma cena do beijo de Jesus Cristo com Maria Madalena. Mas esse beijo não é um beijo erótico. Aqui mas fala de outros textos falam de casamento com 2 filhos e tudo mais. E há uma opção depois por Santo Irineu, que era o bispo de Lyon, que optou por fazer a Bíblia com 4 evangelhos e retirou Judas, retirou Filipe, retirou tantos outros porque eles eram um pouco heréticos. Não é que herético, é que eles eram fantasiosos. Quando um gnóstico faz a questão do beijo, ele quer dizer que está passando o conhecimento, ele não está passando o erotismo, a sexualidade. Então tem que ler em outra chave. Mas assumir esses textos escritos em períodos até anteriores a alguns outros evangelhos não é também, ou deixar de lado isso, esconder parte da história? Porque o papel de Madalena foi importante. Não. E a partir dali, e pinta-se o papel de Madalena como uma ex-prostituta, quer dizer, você já coloca a mulher numa situação separada. É porque há várias Marias, Maria e de Magdala, 2, 3. Então, é uma questão de estudos. Os apócrifos estão sobre a mesa, mas eles não são canônicos. Os cristãos não têm que seguir os apócrifos. Mas a igreja ficou 3 séculos com eles. Né? Ficou 3 séculos, houve comunidades, especialmente na Ásia Menor, que os seguiu, mas depois a igreja resolveu codificar. É um direito que ela tem. Professor, agora esse beijo... o senhor está dizendo que o beijo transmitia conhecimento. Essa ideia gnóstica. Erótico, mas Jesus beijava a Madalena. Eu não lembro de Jesus beijar São Pedro, por exemplo. Então, se você for... ele só transmitia. Então, se você for em... Há um evangelho que mostra Jesus beijando Pedro também na boca, porque é a mesma ideia gnóstica. E se você for ao povo de Israel, eu sou beijado por meus primos, meus tios, o beijo faz parte desta cultura de você poder ir na Rússia, mas isso é tudo da cultura formal dos povos de buscar uma interação afetiva. Mas por que esse beijo incomodava? Mas por que incomodava tanto São Pedro? São Pedro reclama. No Evangelho Apócrifo, São Pedro reclama. Fala, Jesus, para aí de ficar beijando a Madalena e vamos conversar aqui. Porque eu é que mereço ter o poder e a autoridade sobre o grupo, e não então ele já estava brigando com a Madalena. Havia essas tensões, porque essas tensões existiam nas comunidades da época, que também não queriam ver esse papel da mulher. Até hoje, isso permanece. A função de Madalena dos canônicos não é uma função apostólica? É uma função de uma seguidora de Jesus. Não dá para dizer que é apóstolo. O apóstolo ficou reservado aos 12 e a um extra que é Paulo. Esse também extra já dá uma bela história, porque ele entra transversal, sem conhecer Jesus, ele cai do cavalo, ele passa por um grande processo de mutação e se torna o grande apóstolo e apóstolo. E não as mulheres, e não os discípulos, e não todos os seguidores, que eram 72. Então aqui há uma distinção. Apostolém quer dizer aquele que é enviado explicitamente para este cargo. Mas não é o caso. Por exemplo, na cena da ressurreição, para quem é que Jesus se apresenta? Jesus se apresenta de várias formas para múltiplas pessoas. Mas tem a primeira 11 não aparições. É não é necessariamente a primeira. Provavelmente, na minha intuição, ele se apresenta para Maria, sua mãe. Mas isso não é registrado. Mas ele se apresenta para os discípulos de Emaús. Por que vocês estão fugindo? Para onde vocês vão? 2, né? 2 ou 3. Dois discípulos. Provavelmente um homem e uma mulher. Inclusive o Evangelho não nomeia quem é a segunda. Cleófas e sua companheira. Eles estavam encapuçados. E então há uma série de apresentações de Jesus. Elas são múltiplas. Umas deixa tocar, pode tocar. Outras quer comer. Como que um ressuscitado quer comer? Ele não precisa mais de comer, ele já pertence a um outro universo, de um outro mundo, quer dizer, outra realidade. Mas é para mostrar que ele tem contato com essa realidade, que ele não é falso, ele não é um Messias exógeno ou extraterrestre, ele é alguém real, que dá para caminhar, tocar, falar. Então as aparições privilegiam mulheres, às vezes privilegiam crianças, às vezes privilegiam pescadores. Jesus anda sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Nenhum homem anda sobre as águas. É para mostrar que é outra realidade. Agora, professor, e vamos voltar ao Papa Francisco. Vamos ao Papa Francisco. As mulheres têm chance na Igreja de Francisco? Tem chance. Ele, inclusive, já incorporou no Vaticano as mulheres que estavam sempre no terceiro round. Elas tinham primeiro nível, segundo, e elas estavam no terceiro. Todo o secretariado do Vaticano é mulher.
Todas as que acompanham a vida de serviço na igreja são as mulheres. Nós temos 700 mil religiosas no mundo. Mas não tem uma prefeita. Né? Mas não tem uma prefeita. Então agora ele disse, tem lançado na reforma do Vaticano, que está em curso, todos já esperariam que ela estivesse pronta, mas ele é muito ladino, ele vem de Passo Mineiro, assim, argentino, despacito, vai chegando. Então ele já colocou mulheres, agora acabou de colocar uma mulher para debater a questão da ecologia como uma perita, ela nem é católica, então ele tem interagido com as mulheres, conversado, colocado a questão em pauta. Não mudou a estrutura, porque a estrutura da Igreja Católica é masculina, pelo menos na sua hierarquia. Mas ele tem apontado que não é possível ficar neste... Agora, o combate à pedofilia, ele não fez nenhum tipo de concessão, nem verbal, né? Ele foi para cima com tudo. Tolerância zero. E o Papa Bento XVI, que, na minha opinião, ele é um pouco injustiçado, porque ele é considerado um Papa ultraconservador, é a imagem do inquisidor por causa da Inquisição e da doutrina da fé lá, a congregação que ele presidia, ele ficou com essa pecha. Mas, na verdade, ele abriu um certo caminho. Abriu longo, especialmente quando foi a Irlanda. A fala dele à Irlanda foi firmíssima. Exatamente, dura. Mas depois ele não aguentou. Não aguentou. Então, aí é que é a minha pergunta. E derrubaram. Essas forças terríveis que existem no Vaticano, não sei se ainda existem, derrubaram o Bento. Como é que Francisco está enfrentando aquela corja? Porque ele foi colocado pelo conjunto de cardeais para isto. Então os cardeais perceberam que era preciso mudar. E parece que está enfrentando bem, porque o planeta inteiro diz, esse é o Papa que nós queríamos, esta é a mensagem que nós esperávamos, este é o ser humano que faltava nesse momento. Francisco está realizando uma mutação aberta pelo Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger realizou o maior gesto da vida dele ao renunciar. E ele, nesse sentido, tirou o papado que estava lá pelas estrelas, como algo intangível, quase que de um Superman, e ele disse, não, o Papa também é pessoa humana. E o Vaticano vai precisar mudar para esta realidade, porque nós estamos no século XXI, e não mais no século X ou XI, onde havia os papados gregorianos, ou os papas pios que comandavam como se fosse cristandade. Agora o Evangelho é que vale. Essa é a novidade. Mas a forma e o conteúdo não tem sido o mesmo. Quero perguntar isso para o senhor depois, hein? Vamos lá. Para falar em combate à pedofilia, justamente esse, né, um dos maiores desafios que o Papa Francisco enfrenta na igreja, e ele tem tomado medidas muito duras com relação a esse assunto. Ele inaugurou, inclusive, um tribunal agora para julgar padres e bispos. E a nossa correspondente Sônia Blota na Europa vai mostrar mais para a gente sobre isso. A decisão do Papa Francisco foi inédita. No dia 15 de junho, ele criou o primeiro tribunal para julgar os acusados de abuso sexual contra menores. A assinatura do decreto do Estado do Vaticano é do presidente do tribunal, Giuseppe Dalla Torre. No dia 11, a nova corte irá se reunir para julgar o ex-núncio da República Dominicana, o polonês Józef Wesolowski, que foi afastado do clero no ano passado, acusado de pedofilia e posse de material pornográfico. O julgamento terá como base a análise dos computadores do acusado e também levará em conta a cooperação das autoridades internacionais, além de depoimentos de testemunhas. Segundo a Santa Sé, o ex-núncio foi interrogado 2 vezes nos últimos meses e encontra-se em prisão domiciliar. Esta semana, o Papa Francisco aceitou a renúncia de 2 bispos americanos acusados de protegerem padres pedófilos. O pontífice entrou na cruzada da tolerância zero contra a pedofilia, não só para quem pratica, mas também para aquele que a coberta. Depois das duras palavras de Francisco contra os abusos sexuais, o número de denúncias aumentou consideravelmente. O Vaticano não confirma, porém, estatísticas de abusos sexuais contra menores dentro da Igreja Católica. Um artigo do jornal L'Osservatore comenta que o discurso sobre a tolerância zero de Francisco foi como ouvir as palavras de seu antecessor Bento XVI pronunciadas com vergonha e humildade. O Papa pediu ainda a graça das lágrimas, para que a Igreja chore e repare por seus filhos e filhas que foram traídos e que os lobos não devastem mais o rebanho de Deus. O tema é delicado e fontes do Vaticano dizem que o Papa Emérito Bento XVI renunciou por não ter mais idade e nem energia para lidar com tamanho escândalo.
Joseph Ratzinger renunciou aos 85 anos em 2013 e tornou-se o primeiro papa a abdicar do posto desde Gregório XII, em 1415. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. Professor, observando o que aconteceu depois disso, depois de Bento XVI, não parece que era tão difícil assim adotar as correções de rumo que foram adotadas, porque esse novo Papa, em menos de 2 anos, encaminhou muitas soluções. O que acontecia antes? Por que era tão difícil enfrentar esses temas terríveis, né? Pedofilia. Eu fiquei pensando nisso também quando me pediram escrever um livro sobre ele, eu não o conhecia. Quem é esse homem? Como mudar uma coisa de forma tão radical e tão profunda em tão pouco tempo? O que há de inédito? Então, eu acho que uma das questões é que ele é um homem que vai ao profundo das coisas, das pessoas, da vida humana, da sensibilidade. O Papa João Paulo era o homem do teatro, das massas, das multidões. Ele atingia os corações, as mentes, as imagens. Ratzinger não tem nada desse carisma, ele é um homem da inteligência, textos, livros, ele atingia cérebros. Este Papa não quer atingir nem cérebros, nem corações, ele quer atingir as peles das pessoas, é uma questão de feeling. Ele quer mexer com a carne das pessoas, ele até fala. Por isso que ele manteve o sapato preto, ou seja, eu sou sapato padre, preto, a solidariedade, o mundo dos pobres, a sensibilidade humana, o carro simples, o contato com as pessoas, a casa Santa Marta, onde ele mora. Ou seja, ele diz, eu não preciso de tudo isso, eu continuo sendo Jorge Bergoglio, vocês me fizeram bispo de Roma, serei bispo de Roma, eu ia me aposentar, mas agora tenho esse cargo, farei o encargo, mas com o meu tango, não vai ser com a música romana. Que os padres, os bispos entenderam isso? Estão sendo padres como eles? Creio estão que não. Para as ruas? Creio que não. O que significa ir para a rua? O Papa fala, a igreja precisa ir para a rua. Os padres, os bispos estão indo para a rua como ele gostaria? Não, creio que não. Como ele gostaria, não. Como seria necessário, não. Isso se chama em grego metanoia. Metanoia é mudar de rumo. Mas nem você, nem eu, nem Mitre, ninguém consegue mudar de rumo rapidamente. Porque o Platão dizia, muda de rumo aqui, mundo da caverna, você olha uma luz. Muda de rumo aqui, sentimento novo, compaixão, misericórdia. Mas mudar os pés significa mudar de atitudes, mudar de referencial, mudar de paradigma. A carta Laudato Si, ele diz, nós ficamos sempre falando do humano e da tecnologia, chega disso, vamos falar da Terra e vamos falar de nós como seres sencientes que estão ligados a todo o planeta. Ninguém nem está entendendo a carta, ela nem está sendo bem lida porque as pessoas continuam com o velho óculos e não vão enxergar essa carta com o velho óculos. Francisco está exigindo dos padres e bispos que eles mudem de atitude, mas todo mundo está esperando sempre que os católicos vão para dentro, ou os crentes, evangélicos, todas as igrejas são assim, venha mais gente para o nosso time. É meio Corinthians, meio Flamengo. Quanto mais time, mais proselitismo. Só que o Papa diz, não, eu não quero igrejas cheias, eu quero igrejas que vão andar na rua. E esse é um problema, ele está tendo um diálogo brilhante para fora da igreja. Agora lá dentro, as coisas parecem que não andam muito bem. O senhor acabou de dizer, os padres não estão preparados para a missão que Francisco está dando a eles. Porque muitos não são padres missionários. Não, muitos não foram criados para a missão, foram criados para a função. Isso. Só que a missão tem que preceder a função, porque senão tem burocracia, senão você tem um grupo que ganha uma identidade muito mecânica, funcionários de Deus, tá bom. Mas isso não basta, porque o mundo quer uma mensagem de alguém que esteja ao lado do que sofre. Aqui em São Paulo, tem 20 mil pessoas morando na rua. Quantos padres vão para a rua? Júlio Lancelotti. Quantos enfrentam o governo que não faz nada por eles? Nenhum dos 3 níveis. Só ele. Aí parece que ele é louco. Ele não é louco, ele está do lado dos últimos. Quem precisa ficar do lado dos últimos? Todos os cristãos. Alguns metodistas estão, alguns espíritas estão. Olha, pasmem, tem gente do mundo espírita que faz um trabalho maravilhoso toda noite. Só que muitos estão acomodados. E até igrejas que põem grades na frente da igreja. Há padres que dizem, mendigo não entra aqui para fazer xixi na nossa paróquia, é só paroquiano. Sabe que um mendigo respondeu para um padre desses que proibiu ele de ir no banheiro? Falou, eu sou filho de Deus, é mais importante que ser paroquiano. Então, nós estamos diante agora de um divisor de água. O Francisco veio trazer o evangelho nu e cru. Estaremos dispostos todos nós a cumpri-lo? Não é fácil. É o que lembra São Francisco. Para um correspondente do jornal El País,
o Juan Arias, o Papa Francisco, tem uma missão que vai muito além de simplesmente sair por aí arrebanhando fiéis pelo mundo. Vamos ver o que ele diz. Quando este Papa foi eleito, muitos pensaram que como ele era de América Latina, era de Argentina, foi escolhido para parar esta expansão dos evangélicos em todo o continente, mas sobretudo em Brasil. Mas é raro, porque este Papa não é um Papa de luta, de querer convertir os outros ao catolicismo. É o Papa mais ecumênico. Eu conheci 7 Papas. É o mais ecumênico de todos os que eu conheci. A ideia dele é que todas as religiões têm que se unir para um programa de paz no mundo, para trazer esperança em um mundo de guerras, esquecer um pouco as diferenças, porque ele fala, Deus é de todos. O importante na fé não é se você é evangélico, ou você é muçulmano, ou você é judeu. O Papa falava, quando eu encontro uma pessoa, não pergunto a ele se acredita em Deus ou em que Deus acredita. Pergunto só uma coisa, você faz alguma coisa por os outros? Se você ajuda aos que mais precisam, aos mais pobres, de verdade, a gente se pode entender, podemos comunicar. Se não, você pode acreditar em todos os deuses, que para mim não serve. Quando Francisco veio no Brasil, ele não falou nenhuma palavra, nem falou contra os evangélicos, mas conversou com eles. Até usou, a vezes, frases que os evangélicos usam nas pregações. Então, não é um Papa de luta, é um Papa de consenso, é um Papa que ama, de verdade, unir todas as religiões. Ele fala que as religiões é como um poliedro. Um poliedro tem uma série de caras, não é que uma é mais importante que a outra. Todas juntas, todas que têm uma mesma importância, fazem esse maravilhoso poliedro que é o que deveria ser a fé. Acho que é isso mesmo, ele está certíssimo. Só faria uma distinção, não é o mais ecumênico, é um entre os 7 que ele citou. João 23 também foi assim, gigante. Isso que eu lembrei. Mas, no entanto, ele está levando o ecumenismo a sério. O encontro esta semana, que ele teve semana passada, com o Michel Schlesinger, aqui de São Paulo, rabino, meu querido amigo, quase meu irmão de fé. Eu sou católico, mas eu considero como um irmão mais velho. Ele diz que ele acredita que, claro, nós temos Jesus Cristo, é a fé cristã, é Deus. Então não dá para um judeu aceitar isso nem facilmente nem dificilmente. É uma questão de outra visão de mundo. Mas é possível que nós juntos trabalhemos como irmãos. O encontro dele com os fiéis agora no Ramadã, ele diz, também podemos rezar juntos, porque fazemos jejum pela paz. Afinal, o que quer dizer a palavra Islam? Vem do árabe, salam, assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Ele encontra com a comunidade no norte da Itália e vai à comunidade e diz, tudo que vocês sofreram foi culpa também de nós católicos, eu peço perdão. Ele faz isso dentro da igreja dos irmãos na cidade de Milão. Que ele tem uma aceitação tão fácil fora do próprio Vaticano por pessoas por ateus, né, por chefes de Estado, vem trabalhando como um diplomata muito grande, mas o exorcista-chefe do Vaticano disse uma frase terrível, diz que Satã vive no Vaticano, reside no Vaticano. Isso faz alguns anos. E isso... Não sei se ainda continua ele dizendo a mesma coisa. O Papa disse até Paulo VI, a fumaça de Satanás aqui penetrou. Exatamente. Na época, deu muita reportagem, né? Deu 75, 76, mas essa fumaça já se dissipou. Mas eu me pergunto essa com relação ao que o Fábio já tinha perguntado. Quer dizer, parte da dificuldade da aplicação de algumas coisas, ou da discussão de alguns assuntos, está dentro também da estrutura que envolve o Papa. E ele na posição dele, uma sumidade, ele é inquestionável, ele tem uma infalibilidade pontifícia. Não deveria ser só em certas circunstâncias, ela não é para tudo. É só quando eu falar ex-cátedras em questões de fé e moral, depois de consultado toda a Igreja Católica. Mas você já tentou mudar a sua casa? O Sobel uma vez me disse, o Rabino Sobel, eu tenho um grande amor por ele, me disse assim, você quer mudar o mundo? Arrume seu quarto. Sim. O meu está uma verdadeira bagunça depois de todas as minhas aulas nesse semestre. Então, a casa é sempre a mais difícil. Não tem santos dentro de casa, não há profetas na sua terra. Então, o Papa Francisco está sofrendo uma pressão muito grande de dentro. Ele sente isso.
Porque os de fora que os criticam é ótimo. Aliás, quanto mais crítica, melhor. A gente cresce. O problema são os lambibotas, são aqueles que fingem, dão aquele sorriso. Mas existe também uma questão de poder, né? No sentido mesmo de Claro. imposição da sua vontade sobre outros. Existe um grupo poderoso no Vaticano que está lá, ele não foi desconstituído. Não ele tá foi, lá. não a foi. Cúria está lá. A Cúria está lá, mas ele tem feito Cúria. mudanças simbólicas geniais. Ele está entrando, né? Está Aos entrando. poucos, Por né? exemplo, ele pegou um que queria logo ser arcebispo, porque tem muito carreirismo, Claro. e disse, tá bom, você quer subir? Você vai subir, eu vou te dar o cargo. E você vai ser o esmoler do Papa na ilha de Lampedusa e cuidar de todos os migrantes que vão se afogando. E ele está lá, esse padre está lá, hoje é bispo, arcebispo, cuidando em nome do Papa desta função. E era o homem da liturgia, portanto alguém que tinha entrado na sacristia para ficar nela. Ele tira esta pessoa e coloca num posto-chave, num outro ângulo do que a pessoa jamais teria imaginado. Ele fazia isso. Os Isso é padres... mais ou menos igual pegar aquele policial que cometeu um deslize aqui em São Paulo e mandar ele para Roraima, não é isso? Um pouco semelhante. É um Você castigo. poder acreditar que a pessoa pode dar algo de melhor, mesmo se a pessoa está querendo ser medíocre. Então, a instituição é sempre, Weber já estudou isso, os clássicos estudaram, a instituição quer só sua reprodução. Mas o Papa diz, mas eu não estou aqui para reproduzir a instituição está a serviço da missão. Voltamos de novo. Qual é a missão? Pregar a mensagem de Jesus. Qual é a missão? Estar do lado das periferias. Qual a missão? Acolher os homossexuais. Qual a missão? Acolher as crianças com amor e não com pedofilia e com maldade. Qual a missão? Ser um bispo de forma diferente, porque vocês imaginavam um super papa. Eu não sou. Eu também tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades. Porque ele não censura seus discursos. E às vezes aparecem coisas estranhas. Mulheres, A palmada, não sei por como, exemplo. palmada, coelho, Não, outro dia etc. ele disse uma coisa absurda, na minha opinião, absurda do ponto de vista evangélico. Ele disse que se alguém xingar a mãe dele, ele mete a mão na cara. sim. Eu acho que Jesus diria, dê a outra face. Exatamente, mas aí ele deu uma de portenho, A não ser, né? a não ser que você coloque a mão no- O sangue bem argentino, né? Mas eu acho que ele só quis dizer o seguinte, não se pode brincar com o imaginário religioso dos outros, porque isso vem Foi por causa em do torno Hebdo. do Je suis Charlie. Ele diz, não, eu não sou Charlie deste modo, porque é preciso também ver o que o outro pensa. Aí, de novo, o que você perguntou e o que você tinha dito. Diálogo é a palavra-chave de Francisco. Não foi ele que inventou isso, isso está na Carta Magna do Papa Paulo VI, Ecclesiam Suam. Ou a igreja é um colóquio, é um diálogo, ou ela deixa de existir. Mas isso foi deixado num escaninho lá para ninguém ler. Agora mudou. Qual é a Eu queria pergunta? perguntar para você, professor, com relação à posição agora do Papa Francisco com relação aos recasados. Quer dizer, hoje a igreja não aceita uma pessoa divorciada voltando para a igreja, inclusive os próprios filhos dessas pessoas Não aceita, divorciadas. o que ela não oferece é a comunhão, É a só comunhão. isso. Agora ele já fala da possibilidade disso, de se acolher essas pessoas Alguns divorciadas. teólogos e bispos da Alemanha falam, ele até agora não falou isso, ele só falou que é preciso atender à realidade viva das pessoas e não às normas que precedem essa Mas realidade. ele fala em acolhimento das pessoas e não rechaçar Acolhimento as sim, mas ele crianças. nunca disse que deveria ou não dar a comunhão. Mas acho que ele abriu o caminho. Ele abriu um deixou o caminho caminho aberto, porque porque inteiramente- João Paulo tinha fechado. Porque Isso, João Paulo isso. unificou. Se não tem este sacramento, ou não vive mais, não tem este outro. E o Francisco diz, por quê? É isso. Por quê? Porque uma pessoa, o sacramento da Eucaristia não são para os santos. Isso é a visão puritanista. Agostinho tinha. E ele questionava, perdão, Pelágio tinha, Agostinho sempre questionou. Nós estamos aqui lançando o sacramento é para quem está doente, é para quem está sofrendo. Então quem mais precisa, talvez sejam estes que estão vivendo uma nova Que é a realidade. ideia do Evangelho. Que é a ideia do Evangelho. E os maronitas e grupos ortodoxos da igreja cristã, não ligadas a Roma, dão a comunhão para a parte sofredora. Porque E ele, inclusive, já aceita, ou pelo menos falou com relação a isso, de que pessoas que vivem em situações violentas dentro de casa seria aceitável o divórcio. Isso, Moralmente. Isso, a separação já é do Código de 1917. Isso nunca houve problema. Claro. Que se você está sendo espancada, violentada, machucada pelo teu cônjuge, você não é obrigado a viver mais com ele, porque isso é uma questão de dignidade humana. Mas o Papa não... A questão não é essa. O que o concílio, agora o sínodo
Sínodo vai reunido em Roma em setembro discutir, é se essa pessoa que se casou de novo teria direito a receber a Sagrada Comunhão. É isso que está em questão. Há grupos pequenos que são a favor, há grupos enormes que são contra. Mas eu conversando com cardeais e arcebispos, preparar essa série de matérias aí sobre esse episcopado, todos eles, os que são amigos do Papa e que são interlocutores do Papa, dizem que ele deve facilitar o rito de anulação do casamento, inclusive barateando, que é muito caro, né? 11 salários mínimos e não termina nunca, né? Muitas vezes acaba mal, né? Isso, não sei, bom, não tenho acompanhado isso no Tribunal Eclesiástico. O objetivo seria esse, porque com isso você pode declarar nulidade, porque a igreja não anula casamentos, mas ela pode declarar que houve falhas na origem, pessoa errada, convicção do amor, fertilidade, uma série de questões. Isso um juiz depois de um acompanhamento de um tribunal eclesiástico. Podemos dizer, com tudo que Francisco sugere e fala, podemos dizer que a aceitação dos recasados de maneira plena na igreja é um caminho que está aí e que vai chegar. Seria um caminho para algumas igrejas europeias, onde mais da metade dos católicos são divorciados, isso se tornou uma necessidade pastoral. Porque você teria que repensar o seguinte, que é uma tese do grande padre-geral dos jesuítas. O casamento não se faz no dia do casamento. O casamento é um processo de amor que se faz em toda a vida. Essa também é uma intuição muito genial. Muito porque senão parece um gesto mágico que tem lá um taumaturgo, um Mr. M, que diz, casou, pronto. Acabou, pronto. Não. A partir do dia que casei com Maria, a partir daí eu realizei meu matrimônio, e já são 15 anos, em que eu estou com ela aprendendo a ser marido, aprendendo a amá-la. E também explicar que Maria não é a Virgem Maria. Não, a minha Maria. Sua mulher. A minha Maria, que é mãe do Gabriel e da Ana Clara. Então, é esse amor que se dá também depois de Gabriel e Ana Clara, com estes dois personagens que estão dentro da minha vida. Não é mais dois, já são 4. E isso já se faz também mais complexo. Meus filhos são adolescentes, aborrecentes. Aí o casamento entra em crise. Crise boa, não aquela crise porcaria. A crise do grego, crises. Vai para frente ou vai para onde? Então o casamento está sendo feito. Talvez o dia do casamento seja o dia que a gente morre. Esse seria o grande dia do casamento. Mas essa postura do Papa, né, de trazer os recasados e da comunhão, dá para ler, professor, de que o Papa está dizendo, olha, eu sou contra o pecado, não só em relação a isso, em relação ao homossexualismo, uma série de outras coisas que ele tem empregado. Dá para ler que o Papa está dizendo, olha, eu sou contra, na igreja, contra o pecado, mas não contra o pecador. Por isso a política dele de acolher todo mundo, é isso? Essa frase é de Santo Afonso de Ligório, é verdade. Mais que isso, Afonso até dizia, com o pecado seja um leão, peleje, enraiveça, com o pecador seja um cordeiro, beije, acompanhe, acarinhe. Você vê a realidade, ele recebeu um transexual no Vaticano. Então, é isso que eu ia falar, professor, é por causa disso, ele recebeu um transexual, ou seja, ele acolheu, mas até agora ele não aceitou as credenciais do embaixador homossexual da França, que a França colocou. E aí, onde está? Ou seja, a forma e o conteúdo não estão diferentes? Não necessariamente. Ele não precisa aceitar, por uma questão dogmática, que os gays possam se casar matrimonialmente na igreja. O que ele diz? Eu aceito que eles possam, sim, via civil, se amarem, estarem juntos, mas eu não posso dar esse sacramento, ele não me pertence. Não, casamento. É a união civil, com todos os direitos, com a acolhida da pessoa na sua realidade, mas seja do jeito que Deus te fez. Mas eu não posso, como bispo de Roma, dizer isto está abençoado sacramentalmente, porque aqui é uma questão de teologia e de valor supremo. Então isso não cai, isso não cai. Isso não cai. Ele não é tão progressista assim, não como pode tá ser progressista com temas vitais. Como ele vai dizer sou a favor do aborto? Isso não existe. Parece que o problema do Papa, o problema da igreja, antes de ser um problema com relação à homossexualidade, é um problema com sexo mesmo, né? Porque isso com certeza. Sexo reprodutivo. Isso com certeza. A igreja já enfrentou e discutiu Marx, está superado. Já discutiu Nietzsche, foi uma briga tremenda, está superado. Mas não conseguiu ainda falar com Freud. Ela tem um problema com Zygmunt que é difícil. Por quê? E aqui vale um programa inteiro sobre isso.
ela discute a questão da sexualidade com a leitura da chave natural. Não sei se sabe o que é isso, mas isso é um tema gigante. Mas existe uma outra escola da moral que diz que a sexualidade é vista também da forma personalista. Ou seja, nós também fazemos nossa sexualidade, não o nosso aparelho genital, a nossa consciência cultural, os nossos modelos patriarcais, os nossos modelos de gênero. A igreja tem um temor danado desse debate, mas esse debate é muito importante, porque esse debate é o debate da psicanálise, é o debate da sexualidade integral. Jesus não tinha medo, a mulher toca nele, um toque sexual em Jesus. E Jesus diz para os apóstolos, alguém está mexendo em mim. Aí Pedro diz, como alguém está mexendo? Nós estamos aqui no meio da multidão, está todo mundo passando a mão no Senhor. O Senhor diz que uma pessoa está mexendo no Senhor. Então faz um toque diferente. E essa mulher se levanta, essa é uma das cenas mais fortes do Evangelho, e diz, eu tenho aqui um corrimento vaginal que me faz sofrer há 12 anos que eu perco sangue. Imagina uma mulher falar isso em público. E Jesus assume e diz, pois acabou essa sua dor, acabou esse seu problema sexual, porque eu te amo, porque eu quero o melhor de você. E a mulher sai feliz. Então, a atitude de Jesus foi uma atitude erótica, não foi pornográfica. Foi uma atitude de acolhida de uma mulher, não foi uma atitude de machista. Foi uma atitude de coragem da mulher falar que ela estava sofrendo de um corrimento em público, no meio da praça. Imagine isto hoje, já seria louco, imagine em Israel naquele momento. Então, nós precisamos ser... Muito mais dito para uma mulher, né? Nós precisamos assumir a sexualidade que Jesus viveu. Jesus não é um castrado, Jesus é um homem plenamente sexual. Lá em Samaria, quando ele conversa com aquela mulher, que depois entra na cidade, que é a primeira missionária, porque ela vai contar que Jesus está ali, ele paquera ela ali. Ali é uma paquera. E há uma cena, porque ela diz, que água vai beber? Ele diz, água que sou eu. Ela diz, não, mas eu tenho essa água que é do poço de Jacó, eu sou samaritana, essa aqui é a fonte da água. Ele diz, essa água não te leva a lugar nenhum, a minha água leva. Então, esse debate, eu sei, você já teve 7 maridos, ela leva um susto tremendo. É um das cenas mais lindas do Evangelho de João, capítulo 4. E ali parece que nasce a ideia do missionário, né? Porque ele diz a ela, vá à cidade e diga que eu cheguei. Certamente. Né? E o patrocínio de uma mulher. Isso. Bom, antes de terminar o programa, eu tenho que mostrar aqui. Esse é um livro super importante, Dicionário do Concílio Vaticano II. Acabamos de lançar, 74 brasileiros fizemos este livro para fazer uma das coisas que o Papa Francisco mais assumiu, fazer acontecer o Vaticano II. Tudo que foi decidido em 65, 50 anos depois, e está aí, 1.135 páginas, uma obra-prima única no mundo. Não houve nenhum outro dicionário em 50 anos que saiu sob o Concílio Vaticano II. Então, nós, teólogos brasileiros, estamos orgulhosíssimos do nosso trabalho. Nosso filhote bonito aí nas bancas pelas editoras Paulos e Paulinas. Bom, o Papa Francisco assumiu também, entre tantas coisas, a luta contra a corrupção no Vaticano. Isso mesmo. Não só no Vaticano. Não só Quem no sabe Vaticano. no Brasil, no governo e até no Senado e na Câmara Federal. Valia a pena. Mas no Vaticano, quando começou a aflorar tudo aquilo, é um lugar de onde não se espera isso, né? Certamente. Por favor, pelo amor de Deus, né? Mas estava lá instalado, pode estar ainda. Eu pergunto que visão o senhor tem dessa luta? O Papa Francisco está vencendo isso? Ele está acabando com a corrupção no Vaticano? Você só vence corrupção, seguindo um velho ditado de Confúcio, se você não for corrupto. Você tem que dar o exemplo primordial. Pois é, mas um bando Eu acho de que ele corruptos, está fazendo. Mas um bando de corruptos instalado no Vaticano é uma coisa chocante em si mesmo. Vai ser preciso uma mudança estrutural, uma mudança na estrutura, mas é preciso também pessoas mudarem. Francisco, ele vem dizer para nós, até por conta do nome, ele assumiu um programa de vida, o nome dele é algo de genial. Eu quero ser como Francisco. E Francisco recebeu essa ordem de mudar a igreja e reformar da corrupção de 1140, onde era muito mais podre do que hoje, com uma cruz que teria lhe dito, a cruz de São Damião, vai e reforma a minha igreja. O que Francisco fez? Reformou aquela capela e muitas outras. Parece que a ideia de que Francisco tivesse que mudar toda a igreja foi depois pensada por Boaventura, que disse, não era aquela pequenina, era para mudar tudo. Mas Francisco falou, eu não vim mudar tudo, esse é papel de outros, eu quero fazer a sementinha. Quando eu mudo pequenas mas ele renovou o escândalo de Cristo de maneira... Claro, ampla, porque ele inovou na Idade Média
ele fez com Domingos de Gusmão algo inédito. Ele rompeu com o feudo e foi para o meio da praça da cidade falar: Francisco também não está aprisionado pelo Vaticano. Ele sai e vai, agora vem a América Latina, 3 países. Por que começar por estes? Podia ir pela Argentina, porque é a sua pátria. Não, ele quer começar pelas periferias. E o quisto lá no Vaticano? Como é que o quisto precisa ser extirpado. Agora, como se extirpa quistos sebáceos ou mais dramáticos cancerígenos? Seria preciso que descobríssemos primeiro qual é a norma. É um quisto financeiro? Me parece que há uma força. Lembram da loja maçônica, lembram dos grandes casos que afetaram o pontificado de João Paulo II, duramente. É um quisto moral? Ele fala em lobbies, até um lobby gay, que seria dramaticamente poderoso. Ele fala também de burocracias e mal de Alzheimer. Isso significa que ele diz que tem uma gerontocracia que se apodera disto e fica mantendo a igreja prisioneira de dogmas e de normas, não aquelas da libertação, do evangelho, do amor. O dogma não atrai a pessoa, o dogma eleva. Eu sou professor. Como eu mantenho minha autoridade na sala? Fazendo os meus alunos serem os melhores possíveis. Isso é autoritas. A outra autoridade de mandar calar a boca, de impor, não é autoridade, isso é kratos, é o pior poder. Então, Francisco está sendo autoridade em Roma, não poder. Porque se ele repetir o poder, ele cria a mesma coisa. Aí troca um poder pelo outro, ficamos no stalinismo ou no Mussolini. É o que estamos vivendo no atual Congresso Nacional. Então eu espero que esse exemplo de Francisco chegasse também no Brasil, para os partidos e até para as instituições. Falando da visita dele na América aqui de novo, né? Tem um momento que parece ser importante, que era a opinião do senhor na Bolívia, que é o encontro dele com os movimentos sociais, Exatamente. O encontro mundial dos movimentos sociais. E ele não foi da teologia da libertação, não é, mas era da teologia do povo, da teologia popular. Isso mesmo. Que significado vai ter isso para a América Latina? Significa rapidinho, viu, professor? Não, que ele acredita, porque ele é um discípulo de Scanoni, um grande teólogo argentino, que as maiores transformações vêm com o povo. Ele acredita muito nisso. E o que é esse povo? É o povo simples, que ainda ama as pessoas. O Brasil, a imprensa está muito triste, porque ela só mostra coisas dramáticas. Há um Brasil vivo, um Brasil solidário, um Brasil de esperança. E as pessoas estão depressivas, porque elas só recebem notícias patéticas, mesmo no telejornalismo, as coisas de chorar, em muitas redes por aí. O país não produz insumos para as boas notícias mais. Mas existem essas notícias. O jornalista tem que ir buscar lá na raiz essa notícia. Ele tem que buscar a pessoa que está fazendo a solidariedade. Ele precisa buscar a notícia de quem está mudando o mundo, por baixo. É aquela mudança subterrânea. Eu acho que ele vai fazer isso na Bolívia, vai fazer isso no Equador, que está em crise, há uma tensão grande no Equador. Vai fazer também no Paraguai, que viveu uma ditadura com Stroessner dramática. Eu visitei presos políticos quando jovem lá, pessoas que morreram torturadas. E ele vai dizer a verdade em cada lugar, não como libertário, mas como um homem sábio. Essa é a novidade. Ele não é um profeta, ele é um sapiencial, ele vai por baixo. Eu acho que o Brasil também precisaria recobrar sua força subterrânea. E vamos aguardar ele na Rússia, né? Vamos aguardar. Ele irá a Moscou. Ele irá a Moscou, é o grande sonho da vida dele. Né? A China é mais difícil, mas irá talvez, em Pequim. Antes precedido pelos beneditinos. Bom, em Cuba, ele vai a Cuba também. Vai a Cuba já com a conversão do Castro. Todo Papa vai a Cuba. Sim, mas o Papa Francisco fez o Raul Castro dizer que ia rezar. Vai rezar. O Raul Castro falou assim, eu vou rezar, depois que conheceu o Papa Francisco. Se converteu. Talvez o Obama vai rezar ali já tem um milagre, né? Porque restabelecer as relações diplomáticas, acabar com o embargo. Ele é devoto Nossa Senhora desatadora dos nós. E como ela, ele está desatando nós pelo mundo, pelo jeito. É boa. E ele também é profundamente ligado a Santa Teresa de Lisieux. E aqui tem uma força. Ela dizia, eu sou um pequeno zero. O problema é onde põe o zero. Se pôr depois do 1, vira 10. Se pôr antes do 1, não vira nada. O 1 é Cristo. Eu quero ficar do lado de cá de Cristo, não do lado de lá. Bom,